Vocês já perceberam que quando uma mulher é ambiciosa, muitas vezes ela é chamada de arrogante? No vídeo de hoje eu vou te explicar os dois termos, arrogância e ambição, mostrar por que esses dois termos são frequentemente confundidos quando se trata de mulheres e refletir como a sociedade ainda reage ao sucesso e à autonomia feminina. Também nós vamos conversar sobre o porquê a ambição masculina costuma ser vista como determinação, enquanto que a ambição feminina muitas vezes é vista como exagero, mandonismo e arrogância. E no final eu vou compartilhar contigo algumas reflexões e estratégias que a gente pode utilizar para tentar driblar essas acusações e seguir firme nos nossos propósitos. Então não sai daí! Se tu não me conhece, muito prazer, meu nome é Thaís e eu sou a idealizadora desse projeto Thais Empoderada, onde eu falo sobre empoderamento feminino, pensamentos além do óbvio, feminismo mais flexível e tudo que envolve esse nosso mundo de mulher. E sempre com um objetivo muito claro, te fazer pensar fora da caixa. Bom, então como eu sempre gosto de trazer a explicação sobre os termos que eu tô falando aqui para vocês, eu fui buscar no dicionário o que significa arrogância e ambição. Então a gente vai começar pela arrogância. Eu vou ler aqui para vocês. Então, arrogante significa pessoa que demonstra excesso de orgulho, que se considera superior aos outros ou que trata as pessoas com desprezo ou prepotência. Já a ambição, ela significa desejo forte de alcançar objetivos, conquistar algo maior, progredir ou obter sucesso. Então, quando falam que uma mulher ela é arrogante, quando na verdade ela está sendo ambiciosa, as pessoas estão confundindo esses termos que são completamente diferentes, como vocês viram. Isso porque a gente querer crescer, querer o melhor para a nossa vida, não tem relação nenhuma com a gente querer ser superior aos outros. E aí agora que vocês já sabem que esses termos são completamente diferentes, vocês podem aí se perguntar, Thaís, mas por que o povo ainda continua confundindo esses termos completamente diferentes? Agora eu vou trazer um pouquinho de contexto da nossa sociedade atual para vocês entenderem isso. Bom, primeiro é importante a gente pensar que a ambição, ela é algo que é demonizado na nossa sociedade. Acredito que seja algo cultural. Vocês já devem ter ouvido alguém falar, ambição não é bom, é preciso a gente ser humilde. Eu acho que muitas vezes as pessoas não sabem o real significado da palavra ambição e colocam um peso super negativo em algo que na verdade só te ajuda a focar no teu propósito, nos teus objetivos de vida. É claro que tudo que é em excesso não é bom, e talvez algumas dessas pessoas que acham que a ambição é algo muito negativo, elas já tenham vivenciado ou convivido com pessoas que tinham uma ambição extrema. Mas aí já não é ambição, né? A gente já pode chamar de outra coisa. E aí então agora eu vou entrar em alguns pontos e eu quero que vocês reflitam junto comigo. Primeiro, homens têm ambição, mulheres têm atitude demais. Vocês já perceberam que basta uma mulher querer mais da vida, querer estudar, querer se priorizar, querer crescer, querer liderar, ganhar dinheiro, que imediatamente aparece alguém dizendo que ela é arrogante ou até mesmo egoísta, mas isso pode ser um assunto para um próximo vídeo. Interessante a gente pensar aqui que a ambição ela é uma virtude, mas depende do corpo que tu nasce. Isso porque quando uma mulher é ambiciosa, o mundo a chama de arrogante. Aquilo que chamaria de confiança em um homem, vocês já notaram? Ou seja, quando um homem é competitivo, nossa, que determinado. Quando uma mulher faz o mesmo, calma, tu tá exagerando. Ou seja, a regra ela não é sobre a atitude, é sobre quem está exercendo ela. Ponto 2. O rótulo não é arrogância, é desconforto. As pessoas, elas não estão vendo uma mulher arrogante, elas estão vendo uma mulher que não se encaixa dentro da caixinha. Você sabe aquela caixinha que eu falo para vocês pensarem fora? E é dentro dessa caixinha que as pessoas gostariam que a gente ficasse. E aí, por falta de argumento, eles chamam de arrogância o que eu chamo de autonomia. Ponto número 3. O estereótipo social ainda espera que a mulher seja sempre agradável. Isso porque a mulher que prioriza estudos, carreira, crescimento pessoal, ela é vista como uma mulher que deixou de cumprir o seu papel. E aí a punição, ela vem em formas de etiquetas. Mandona, difícil, arrogante, metida. Nossa, já me encaixaram em todas essas. Mas eu vou contar para vocês mais adiante. Ponto número 4. O sucesso feminino, ele incomoda porque ele não depende de aprovação. Uma mulher que evolui naturalmente, ela começa a mudar. E ela começa a filtrar relações, expectativas, ambientes.
Ela passa a aceitar menos situações que antes ela aceitava, passa a tomar as próprias decisões e deixa de viver apenas para agradar os outros. Ah, e um ponto muito importante aqui, a autonomia feminina, ela sempre mexeu com as estruturas e principalmente com aqueles egos frágeis. Porque quando uma mulher se posiciona, ela escolhe o seu caminho e ela não pede permissão para crescer, algumas pessoas elas sentem que elas estão perdendo o controle porque as mulheres estão saindo, elas estão desviando daquele papel que esperavam que ela cumprisse. Ponto número 5. Talvez a palavra não seja arrogância e seja sim intolerância. Talvez o que as pessoas chamam de arrogância seja apenas a intolerância à autonomia feminina. Intolerância ao fato de que uma mulher pode sim querer mais da vida. Pode querer crescer, liderar, estudar. Ou seja, simplesmente viver de uma forma diferente da que esperavam que ela vivesse. Bom, e eu falei para vocês que eu ia contar de alguns fatos que já aconteceram comigo sobre esses rótulos e essas etiquetas que vão estampando na gente. Então, o primeiro fato foi há muitos anos atrás, quando o meu pai falou para mim que eu estava me achando superior a ele, ou seja, eu estava sendo arrogante porque eu tinha estudo, e aí estudo ele chama faculdade, enfim, e eles não. E aí eles, eu falo, os meus pais, né? Mas quem falou isso foi somente o meu pai. Eu lembro que eu fiquei bem chateada com aquela situação, mas hoje em dia eu tenho outro pensamento, eu acho que são mais questões que têm a ver com ele do que comigo, talvez uma frustração por ele não ter conseguido estudar, enfim, eu acho que são mais questões dele, mas vocês veem que nesse momento ele fez uma troca. Ele me chamou de arrogante, que eu estava tentando ser superior aos outros, como eu expliquei para vocês no início desse vídeo, mas na verdade eu sempre fui uma mulher ambiciosa, eu sempre quis estudar, ter outras visões, eu sempre tive outros sonhos. Então, eu acho que nesse momento ele tinha feito uma pequena confusão. Hoje eu entendo melhor, eu relevo, mas é um exemplo que aconteceu comigo dentro da minha casa. E não só dentro da minha casa, também teve outros fatos em que as pessoas falavam que, ou ainda falam, não sei, que eu era arrogante, metida, enfim. Porque eu fiz faculdade, porque eu tinha outros sonhos, porque eu sempre me priorizei, prosperava crescer, profissionalmente principalmente. Então eu não tinha aqueles sonhos que esperavam de mim, que era casar, ter filhos e seguir um script. Eu sempre tive outros sonhos desde criança. E aí muitas vezes, né, não sabia muito como lidar com aquela situação, então, é arrogante, é metida. Então esses rótulos, eu também já fui totalmente carimbada. Eu já ia me esquecendo de um. Eu também sempre fui chamada de mandona. Não sei se tem a ver com o meu signo, talvez. Capricórnio. Por conta de eu ter uma tomada de decisão. Eu ainda sou assim, eu gosto de decidir as coisas, eu decido as coisas, eu não sou de ficar enrolando. Então eu acho que por eu ser mulher tinha uma questão de tipo, como ela é mandona e tal, mas não. Na minha visão eu só tenho uma tomada de decisões. Mas, como eu sei que eu não tô sozinha nessa, eu quero que vocês comentem aqui embaixo se alguém já colocou algumas dessas etiquetas aí em vocês, já carimbaram, já estamparam em vocês, como já estamparam em mim. Ou comenta aí se vocês já passaram por alguma situação onde vocês estavam sendo ambiciosas e as pessoas diziam que vocês eram arrogantes. Ou se vocês conhecem alguém que já passou por essa situação. Então comenta aqui embaixo que eu quero ver, porque por favor, eu não tô sozinha nessa, né? Bom, e agora eu vou falar de algumas estratégias que a gente pode utilizar para tentar driblar essas acusações. Aí tu pode estar pensando, Thaís, mas eu sou acusada injustamente porque eu sou uma mulher ambiciosa e não arrogante e eu ainda tenho que fazer um papel de driblar essas acusações? Sim, gente, eu concordo com vocês e acho que isso é muito injusto, a gente ser acusada injustamente e ainda ter que se movimentar. Mas, como eu já falei em vídeos anteriores, tem questões que são culturais. E tudo que é cultural é enraizado e não vai mudar da noite para o dia. A sociedade ela teria que evoluir muito, a gente já evoluiu muito, é muito importante a gente falar isso, mas ela teria que evoluir muito mais para ter essa mudança. Então eu acho que é mais fácil nós criarmos estratégias para tentar driblar essas acusações, ou seja, nós nos mexermos para nada e nem ninguém nos tirar do nosso foco, do nosso propósito de vida. Então pega papel e caneta e anota aí. Vai lá que eu vou te esperar. Foi, né? Então, ponto número 1, entender quem tu é e o que tu quer, ou seja, autoconhecimento.
Sim, eu vou falar de autoconhecimento quantas vezes for necessário. Porque quando a gente tem clareza dos nossos objetivos, as opiniões ou as próprias etiquetas que colocam na gente, elas perdem a força. Porque a gente tem clareza do que a gente realmente quer. Ponto número 2. Separar críticas construtivas de projeções alheias. Ou seja, nem toda crítica ela é um conselho. Muitas vezes é apenas o reflexo da insegurança de quem está falando. Ou seja, muitas vezes outra mulher ela pode te chamar de arrogante quando tu está sendo ambiciosa porque ela é insegura. Na verdade, ela sempre quis ser que nem tu é, mas ela é insegura consigo mesma, então ela prefere falar isso. Ponto número 3. Não diminuir os teus sonhos para caber no conforto dos outros. Muitas mulheres elas aprenderam a se diminuir para evitar julgamentos. Mas na verdade isso só vai criar uma vida que não representa quem elas realmente são, mas muitas vezes o que esperam que ela seja. E ponto número 4, e talvez juntamente lá com o primeiro do autoconhecimento, seja um dos mais importantes, que é algo que eu venho pensando muito, e eu vou trazer um vídeo específico sobre isso, que é a gente construir ambientes onde a nossa ambição ela seja respeitada. Isso significa a gente se aproximar e até se relacionar com pessoas que celebram o nosso crescimento e não se incomodam com isso. Isso porque quando a gente está num ambiente certo, a ambição ela deixa de ser vista como arrogância e ela passa a ser reconhecida como visão de futuro. Ou seja, essa mulher é visionária. Então, se tu chegou até aqui, é porque tu realmente queria saber por que nós ainda somos consideradas arrogantes, quando na verdade a gente só quer focar em nós mesmas, em nos priorizarmos e nos nossos objetivos. Então eu vou pedir para tu comentar esse emoji que eu vou deixar aqui na tela, porque eu quero começar a conhecer quem são as mulheres que estão escolhendo saber mais sobre esse nosso universo feminino, através de pensamentos além do óbvio, como esse que eu falei para vocês hoje. E se tu gosta desse tipo de reflexão, já te inscreve no meu canal, ativa o sininho, porque sempre que tu ativa o sininho, o YouTube te manda uma notificação quando eu lançar um vídeo novo. Aproveita e me segue também lá no meu Instagram, onde eu compartilho mais dicas e reflito junto com você sobre esse nosso mundo feminino. Se tu gosta de histórias, lá no meu Substack eu trago histórias quase que fictícias sobre esse nosso mundo das mulheres. E lá no meu podcast tu tem acesso a essas histórias em áudio e a outros insights poderosíssimos. Eu vou deixar o link de todas as minhas redes na descrição desse vídeo. E nunca esquece, pensar fora da caixa é o primeiro passo para se libertar. Um beijo, se cuidem e até o próximo vídeo.